Graça e paz aos irmãos, uma boa noite a todos. Nós, mais uma vez, queremos fazer uma reflexão na Palavra de Deus. E antes de mais nada, quero saudar os irmãos, todos os irmãos da Igreja de Cristo, com a paz do Senhor. E que Deus esteja abençoando cada um, cuidando de cada um, derramando sua graça e renovando as forças de cada um. Que estejamos orando uns pelos outros. E hoje nós vamos refletir sobre Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Eu acredito que temos algumas instruções de Deus para nossas vidas, para aprendermos de Deus. E aí nós vamos aprender nas experiências de Jonas, que não é tão diferente de nós. Nós vamos à leitura do texto que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrando no sono. Levanta-te e invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes havia declarado. Disseram-lhes: De que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que te não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou mais sua fúria. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Meus irmãos, ainda estamos, acredito, finalizando aí essa pandemia que está se passando. E não é por essa questão que vamos esfriar na nossa fé. Não é por essa questão que vamos relaxar com as nossas vidas. Mas nós queremos aqui tratar e trazer para nós alguns princípios, algumas verdades que o Jonas nos traz, que esse livro nos ensina. E esse livro ele vem com o propósito de mostrar justamente, irmãos, sobre a vontade de Deus. Aqui, embora tenha essa história extraordinária sobre o grande peixe, né, o profeta que passou 3 dias no ventre de um peixe, e
também não é sobre a história desse profeta que o livro vai tratar. O foco desse livro, justamente, é falar sobre a vontade de Deus. E aí nós pensamos justamente como a vontade de Deus é complexa. Como é difícil aceitar muitas vezes a vontade de Deus, quando muitas vezes vem contra a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos a vontade de Deus, mas quando a vontade de Deus é contra a nossa vontade, nós questionamos de fato. Muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus da maneira que ela é. E aqui, esse livro vai nos ensinar justamente isso, sobre a vontade de Deus e como o profeta reagiu em relação à vontade de Deus. E é o que nós queremos aprender hoje, como é a vontade de Deus e como nós reagimos à vontade de Deus. Nós, muitas vezes, quando alguém está enfermo, nós oramos para que Deus cure, e aí a pessoa morre. Aí a gente fica... Muitas vezes nós oramos para que uma coisa aconteça, estamos orando através de pedindo uma bênção a Deus, acreditando que aquela bênção é boa aos nossos olhos, que aquilo é bom para nós, e muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Por quê? Porque a vontade de Deus ela prevalece em todos os sentidos. Deus é soberano na sua vontade e vai fazer da maneira que lhe apraz. E nós vamos aprender aqui justamente sobre isso. E Jonas ele vai ter uma experiência que eu acredito que muitos de nós já tivemos, a experiência com a rebeldia, com a desobediência e com a redenção. Eu acho que todo cristão já passou por momentos na sua vida cristã nessas questões de rebeldia, hora de desobediência, hora de redenção, graças a Deus. Mas o que é que nós queremos aprender aqui? Nós vamos ver quais foram as atitudes de Jonas com relação à vontade de Deus. O que é que Jonas fez em relação à vontade de Deus, né? Então é isso que nós queremos tratar aqui nesta noite. Então nós vamos ver, primeiramente, que Jonas ele teve uma atitude errada em relação à vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para a vida de Jonas? A vontade de Deus para Jonas era que Jonas obedecesse a ele. Deus mandou Jonas ir até os ninivitas. Deus chamou o profeta e deu-lhe aí uma missão, e essa missão deveria ser obedecida. Alguém já disse que uma ordem dada é uma ordem obedecida, é feita. Mas aqui Jonas ele vai fazer totalmente diferente. Deus ele dá a ordem a Jonas, de Jonas ir até a cidade de Nínive e pregar ali, porque os pecados de Nínive chegou até os céus, e ali acendeu a ira de Deus, mas Deus manda Jonas ir até lá, Deus ordena para Jonas ir até lá, até em Nínive e pregar o evangelho a eles. E Jonas, ele vai fazer totalmente diferente da vontade de Deus. Quando nós, muitas vezes, e nós conhecemos a palavra, e o pouco que nós conhecemos a palavra, sabemos qual é a vontade de Deus com relação a muitas coisas da nossa vida. Nós sabemos qual é a vontade de Deus em relação à família, com relação ao trabalho, com relação ao nosso procedimento, em quase todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não precisamos orar pedindo a Deus esclarecimento e iluminação acerca do que é a vontade de Deus para muitas coisas que vamos fazer, para muitas decisões que vamos tomar. A vontade de Deus ela é muito clara, porque a palavra de Deus nos mostra claramente qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Mas daí então, muitas vezes nós fazemos que nem Jonas. Deus manda fazer algo, Deus ordena fazer algo, Deus nos mostra o que fazer e nós fazemos absolutamente o contrário. Deus, queridos, como nós estamos aqui pensando, refletindo para o culto de oração, devemos entender que a primeira questão que nós devemos pensar é não ter uma atitude errada com relação à vontade de Deus. Muito pelo contrário, não devemos fazer que nem Jonas fez, devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer à vontade de Deus. E quando nós não obedecemos à vontade de Deus, meus irmãos, nós pagamos o preço.
E muitas vezes nos perguntamos, meu Deus, por que é que está acontecendo isso? Meu Deus, por que é que está acontecendo? Porque nós desobedecemos a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, sempre vem, queridos, a consequência do nosso pecado, a consequência da nossa desobediência. Então, nós aprendemos com Jonas justamente, no lugar de obedecer, Jonas se rebelou. Jonas saiu da presença de Deus, Jonas fugiu da presença de Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós pagamos um preço alto. E aí nós temos aí a primeira atitude errada de Jonas, que é errada com relação à vontade de Deus. E Jesus nos ensinou que a vontade de Deus era a sua comida e sua bebida. Quem dera nós fizéssemos isso e obedecêssemos isso. Quem dera nós olhássemos para isso de fato e colocássemos isso como algo em primazia na nossa vida, queridos. Como é complicado a gente buscar a Deus, buscar a vontade de Deus para a nossa vida, buscar os projetos de Deus para a nossa vida, mas fazemos algo totalmente contrário. Essa foi a primeira desobediência de Jonas, o primeiro ato errado em relação na relação de Jonas com Deus. Então ele desobedeceu a Deus, ele fugiu do foco da sua missão. Então nós entendemos que quando nós obedecemos a Deus, nós temos auxílio espiritual, irmãos. Deus nos dá auxílio, Deus nos ama sempre, claro, independente da nossa situação. Deus continua nos amando, mas quando nós desobedecemos a Deus, Deus se entristece conosco, Deus permite que nós venhamos sofrer a consequência da nossa desobediência. O amor de Deus continua o mesmo, a fidelidade de Deus continua a mesma, Deus é imutável, mas nós pagamos um preço por causa da consequência dos nossos pecados, da nossa desobediência. Nós entendemos que quando nós obedecemos a Deus, nós temos todo o auxílio espiritual de Deus para nós, nós temos esclarecimento, nós temos capacitação. Deus está totalmente favorável a nós quando nós estamos dentro da vontade dele em obediência a Deus. O texto ainda nos mostra também que ele teve uma relação errada, ele teve uma atitude errada com relação, de fato, à vontade. No primeiro ato foi uma atitude errada com relação à desobediência. Ele era para ter obedecido e não obedeceu. A segunda é que ele teve uma atitude errada com relação à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para Jonas? Jonas vai, dispõe-te e desce até a cidade de Nínive. A vontade de Deus era muito clara, e lá você vai pregar aos ninivitas, porque o seu pecado chegou até mim. Era muito claro, muito simples a ordenança de Deus para Jonas. Mas Jonas tinha algo no coração. Jonas não havia toda uma questão de rancor. O profeta ele desobedeceu a Deus porque ele sabia que os assírios eles eram inimigos deles, que ele era um povo cruel, que era um povo perverso, eram homens demasiadamente pecadores, homens que não conheciam a Deus, homens idólatras, longe de Deus. Mas o profeta fez o seguinte: ele olhou para essa questão, colocou a sua vontade em primeiro lugar do que a de Deus. Então, o que é que o profeta faz? Ele, não aceitando a vontade de Deus com relação a que aquele povo fosse salvo, não aceitando ali que aquele povo tivesse uma oportunidade de salvação, de arrependimento, ele faz e toma um sentido totalmente diferente e foge da presença de Deus e vai para longe. Ele pega ali um barco e vai para Tarsis. E aí eu sei que é muito difícil, queridos, quando a vontade de Deus vem em choque com a nossa. É complicado porque, como seres humanos, pessoas que somos, muitas vezes nós gostaríamos que as coisas saíssem da maneira que nós
queríamos. Muitas vezes nós queríamos que tudo saísse da maneira que nós planejamos, mas temos que entender que Deus tem seus planos, e os planos de Deus não são frustrados, que Deus tem seus projetos, os projetos de Deus não são frustrados. Então a vontade de Deus, ela é soberana, ela tem que prevalecer. Como o próprio Jesus disse, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Então Jonas não queria aceitar aquela situação. Jonas não queria aceitar facilmente aquela situação. E aí Jonas ele foge. E aí justamente o que eu quero tratar conosco aqui. Quando nós não aceitamos a vontade de Deus e corremos atrás da nossa, nós vamos quebrar a cara. Irmãos, quando você faz, quando eu faço a minha vontade, nós vamos quebrar a cara. Nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus, por mais difícil que seja para nós, por mais doloroso que seja para nós, por mais que não pareça ser conveniente a nós, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que aprender isso. Em todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus deve prevalecer. E muitas vezes nós temos sido, sofremos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, e não é com Deus, não, é conosco mesmo, é com nós mesmos. Muitas vezes nós corremos tanto atrás da nossa vontade, de boca nós queremos a vontade de Deus, mas em atitudes nós fazemos a nossa. Então quando a nossa vontade está contra a vontade de Deus, nós perdemos, nós pagamos um preço, e isso não é legal, isso não é bom. Então é bom andar em harmonia com Deus, dentro da vontade de Deus. Em terceiro, Jonas teve uma atitude errada com relação à palavra de Deus. Meus queridos, o texto é claro que, logo no verso 1, que nós estamos vendo do capítulo 1 ao verso 17, veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas. Qual era o papel de Jonas? Era obedecer à palavra do Senhor. Ele não era para se colocar contra a palavra de Deus. Ele era para ser favorável à palavra de Deus em obediência, em temor. Ele deveria simplesmente obedecer à palavra de Deus. É como o próprio texto diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não aceita, queridos, rebeldia, desobediência contra a questão da sua palavra. Então, é um privilégio para nós termos a palavra de Deus a nosso favor. É um privilégio para nós conhecer e entender a palavra de Deus, mas deve ser um privilégio para nós, uma bênção para nós, obedecer a palavra de Deus. Então, ele teve uma atitude errada com relação à palavra de Deus. No lugar de ele obedecer a palavra de Deus, ele correu ao contrário. E a palavra de Deus, queridos, ela é eficaz em todas as coisas. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta para nossas vidas, por mais que venhamos viver nem tão de acordo como deveríamos viver com a palavra de Deus, mas ela é norma para nós de regra, de fé e prática. De fé e prática. Então ela é norma para nós, é normativa para nós. Não existe para o cristão nenhum outro meio pelo qual nós vamos conhecer a vontade de Deus se não for pela sua palavra. Não existe para o cristão nenhum outro meio de estarmos ligados a Deus, entendermos a vontade de Deus para nós, se não for através da sua palavra. Então, quando nós entramos em contrapartida contra a palavra de Deus, nós estamos tendenciosos ao fracasso. Então, muitos de nós vamos fracassar. Essa não deveria ser a nossa direção, não deveria ser o nosso caminho, mas quando nós desobedecemos a palavra de Deus, o caminho vai ser esse: frustração, decepção, e eu sei que Deus não quer isso para nós. Então devemos justamente aprender essa verdade. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é boa, ela é boa para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é justiça. A palavra de Deus é reto. A palavra de Deus ilumina os caminhos do homem, ela é lâmpada
para os nossos pés, para os nossos olhos, para a nossa mente. Então, quando nós fugirmos disso, dessa verdade, nós vamos pagar preço. Em quarto lugar, Jonas teve uma atitude errada em relação às circunstâncias. Jonas, ele ouviu a palavra de Deus, ouviu a ordem de Deus para a vida dele, mas o que foi que ele fez? O texto é claro quando diz que Jonas desceu e pagou ali um barco e se dispôs, Deus mandou ele se dispor a descer até a cidade de Nínive. Ele se dispôs para fazer o contrário, foi até o porto, pegou um navio para Tarsis, no sentido contrário, totalmente contrário à vontade de Deus. Jonas, o texto nos mostra que Jonas tinha ali no bolso condições. Jonas, ele estava, a condição que ele tinha era favorável a ele desobedecer a Deus. Ele estava ali numa viagem, acredito que ele estava com suprimentos para isso. A sua consciência estava tranquila, o texto vai dizer que simplesmente Jonas estava deitado e dormindo no porão do navio. Queridos, muitas vezes na nossa vida, o fato de tudo dar certo, olha só, Deus mandou ele até Nínive e ele simplesmente faz o contrário, paga a passagem, desce para Tarsis, tinha condição para pagar as passagens, estava com suprimento para a viagem, e estava descansado enquanto a tempestade, enquanto o vento soprava, enquanto as águas batiam e balançavam o barco, Jonas estava dormindo. Ou prova que a sua consciência estava tranquila diante da situação que ele estava passando. Muitas vezes nos encontramos da mesma maneira. Muitas vezes estamos fora da vontade de Deus e parece que está tudo bem. Estamos fora da vontade de Deus, temos dinheiro no bolso, as coisas também, estamos com saúde, está tudo bem, deitamos a nossa cabeça no travesseiro, dormimos tranquilo, como se tudo estivesse bem. Mas, na verdade, não estava nada bem. Jonas não estava nada bem com Deus. Jonas devia não estar nada bem com ele mesmo. A sua consciência devia estar justamente cobrando a ele o certo. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele desobedeceu a Deus, a palavra de Deus. Ele era um profeta de Deus, chamado, comissionado para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós entendemos que fomos chamados por Deus, nós entendemos que somos servos de Deus, ministros de Deus, que estamos para servir a Deus. Muitas vezes nós temos nossas funções na igreja, temos o nosso papel bem claro, bem estabelecido na igreja, mas estamos fora da vontade de Deus e fazemos a mesma coisa que Jonas. Deitamos a cabeça no travesseiro, dormimos tranquilo com a vida totalmente fora da vontade de Deus. Meus queridos, como o pecado engana. Muitas vezes nós somos enganados por pecado. Ficamos como se quem tivesse tudo bem. Muita gente pensa assim, tem dinheiro no bolso, a porta de emprego está aberta, a família está bem, trabalho graças a Deus, está tudo dando certo, Deus está comigo, aleluia. Mas a coisa não é bem assim não, queridos. Jonas estava fora da vontade de Deus, fugindo, o texto diz, e ele fugiu da presença de Deus. Muitas vezes estamos fora da presença de Deus, tomando conta da nossa vida particular e achamos que está tudo bem. E não está tudo bem. E aí, é justamente isso que nos vem. Muitas vezes o que nos parece na nossa vida é que está tudo bem conosco. E aí é onde nós nos enganamos, queridos, porque aí o que o texto vai nos mostrar é que Jonas trouxe ali uma consequência diante das circunstâncias a outras pessoas. Então, nós também vemos que Jonas teve também uma atitude errada com relação aos outros, aos gentios. Qual era a mensagem de Jonas de Deus a Jonas? Jonas, você vai até os ninivitas e lá você vai pregar para eles e tal. O que é que Jonas faz? Ele tem uma atitude errada com relação ao outro. O que é que Jonas faz? Ele, de antemão, ele vê que o povo não era merecedor.
Ele vê que o pessoal não era digno da misericórdia de Deus, não era digno de ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens eram miseráveis pecadores, que mereciam perecer, que mereciam morrer. E por isso Jonas estava tomando uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós julgamos que as pessoas não são dignas de ouvir o Evangelho. Às vezes nós olhamos para as pessoas, nós julgamos as pessoas, nós achamos que por elas cometerem ou viverem um tipo de vida que não agrada a Deus, e muitas vezes também não nos agrada, nós também fazemos a mesma coisa, nós tomamos uma atitude errada com relação aos outros. Nós temos que entender que quando Deus mandou Jonas ir até ali, é porque Deus tinha um plano. E quando Deus tem um plano, irmão, seja Deus é Deus que faz o que quer, Deus salva quem quer, Deus liberta quem quer, não cabe a nós. Nosso papel é pregar o Evangelho. Nosso papel é levar a palavra a todo mundo, independente de qualquer coisa. Ah, não vou fazer isso não, porque aquela pessoa não merece, porque ela já matou, porque ela já roubou, porque ela já cometeu isso. Independente disso, o Deus de misericórdia, o Deus que salvou a minha vida, o Deus que salvou a sua vida, é o Deus que continua salvando. Então, somente o que nós devemos fazer é obedecer a Deus, entrar dentro da vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, obedecer a sua palavra e levar a palavra de Deus aos outros. O que acontece? Deus levanta ali uma grande tempestade. Deus permite ali que aqueles marinheiros ali começassem a ter uma experiência de angústia. Eles começaram ali a ficar desesperados porque viram que a tempestade não parava e viram logo que ia perecer. Pela experiência que eles tinham, eles viram que a tempestade era muito forte e possivelmente o seu barco ia afundar. O que é que eles fazem? Eles começam ali a jogar toda a sua carga fora para que o barco ficasse mais leve. E viu que a tempestade só continuava aumentando. Entraram no desespero, cada um começou ali a buscar o seu Deus. E Jonas estava ali justamente porque ele era um homem de Deus. Jonas estava ali porque ele era um profeta de Deus. E Jonas estava ali porque ele era um emissário de Deus. Ele tinha a palavra de Deus com ele. Mas o que é que ele faz? Ele simplesmente se omite. Ele dorme, ele vai deitar. Muitas vezes nós fazemos isso. Estamos em alguns ambientes na nossa vida secular, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja até mesmo em casa. Muitas vezes a tempestade, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, as pessoas estão perecendo, as pessoas estão sofrendo, e o que é que nós fazemos? Dormindo. Meus queridos, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Não é hora de dormir, muito pelo contrário, é hora de vigiar, de acordar, de despertar. E muitas vezes nós estamos assim, dormindo. Então, o que é que ia acontecer? Aqueles homens iam perecer e quando eles começam a clamar os seus deuses, começam a ir a clamar os seus deuses, eles percebem que, peraí, tem alguém ali que era para estar fazendo alguma coisa diferente. Ou era para estar fazendo a mesma coisa, clamando ao seu Deus, seja lá qual fosse. E aí o capitão do navio vai até lá, em Jonas, acorda ele, o que é que você está fazendo, rapaz? Vai buscar o seu Deus, ore a Deus, veja aí, vamos fazer alguma coisa. E aí eles começaram a perguntar quem é você, de onde você veio, qual é o seu Deus. E aí ele diz que é hebreu, que é servo de Deus, aí Jonas dá o relatório do que é que está fazendo, fugindo da presença de Deus, e aqueles homens mesmo sendo idólatras, aqueles homens mesmo sendo, não conhecendo ao Deus verdadeiro, eles entenderam que aquela circunstância estava acontecendo por causa daquele homem que desobedeceu ao seu Deus. E aí Jonas conscientemente diz para aqueles homens, olha, faça o seguinte, me lance ao mar e tudo vai dar certo. Meus queridos, a vontade de Deus para nós é que não sejamos lançados ao mar. A vontade de Deus é que, muito pelo contrário, sejamos uma bênção aonde quer que a gente vá. A vontade de Deus é que sejamos uma bênção onde quer que estejamos. Que para os outros, Deus seja percebido, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado na nossa vida. Então nós temos que brilhar, nós temos que
iluminar, as pessoas têm que olhar para nós e ver Deus em nós. Então o mundo perece, o mundo está em trevas e continua em trevas. Durante essa pandemia, claro, muitas almas se foram, mas devemos entender e quando voltarmos, vamos refletir, vamos fazer mais, vamos cair mais em campo, vamos pregar mais o Evangelho, vamos ver o que nós não estamos fazendo. Às vezes as tempestades vêm, queridos, para justamente sacudir a nossa vida, para entendermos que nós estamos errados, para entendermos que é necessário tomar uma postura diferenciada. Então nós aprendemos com Jonas a experiência da rebeldia, da desobediência e da redenção. Ainda há, claro, somos redimidos pelo sangue de Jesus, mas há oportunidade de a gente mudar, há oportunidade de a gente melhorar. Que possamos, irmãos, para chegar no centro da vontade de Deus, para que possamos alcançar a vontade de Deus, devemos ter essas observâncias que Jonas não teve. Devemos ter o temor a Deus, de fato, e de rever onde é que nós estamos errados também. Qual tem sido as nossas atitudes? Em que é que as nossas atitudes erradas têm, de fato, trazido prejuízo para nós e para outros? Nós queremos a vontade de Deus, irmãos, e a vontade de Deus, eu sempre digo quando estou falando com os irmãos, a vontade de Deus não é fácil, embora seja simples. Deus quer a obediência, mas como o próprio Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, queremos o poder de Deus, queremos a graça de Deus, queremos todas as bênçãos de Deus derramadas em nossas vidas, mas não estamos dispostos a obedecer a Deus, a fazer, a cumprir a sua vontade como Ele quer. Que possamos pensar e repensar sobre essas questões e que Deus abençoe vocês e que Deus nos abençoe também. E que possamos refletir também. Eu sei que essa palavra falou muito comigo, eu acredito que também falou ao seu coração. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E te pedimos, Pai Todo-Poderoso, a Tua graça, Senhor. Que nesta noite, ó Senhor, visite nossas vidas, Senhor. Visite nossos corações, Senhor Deus da glória. Perdoe, Deus, os nossos pecados, Senhor Deus. Cura, Deus, as nossas enfermidades, Senhor Deus. Sara, Deus, a nossa alma, Senhor. Que haja em nós disposição, Deus, de obedecer a Tua palavra, Senhor. Que haja em nós, Deus, disposição, Deus, de buscar a Tua vontade, Senhor. Perdoa, Deus, nossa negligência, nossa rebeldia. Deus, perdoa, Deus, a nossa omissão, Senhor Deus da glória, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tá, segue.